Olá, Wendel Carvalho, tudo bem? O objetivo desse vídeo é que você possa entender o que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade, um aprendizado que começou com 10 anos de idade e depois de 15 anos, como esse aprendizado foi ter um desfecho. Por que de repente eu demorei 15 anos para ter a resposta sobre algo que fez muita diferença na minha vida e algo que eu explico dentro do método Cronos, seu seminário de gestão do tempo, foco e produtividade. Foram 15 anos para aprender algo que foi disruptivo na minha vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, era férias, eu estava no meu bairro e andando por lá com a varetinha que eu tinha, batendo no capim, aquela coisa toda, né? Indo no terreno baldio, brincando com os guris e tudo mais. Certa tarde, num dos terrenos baldio que a gente tava lá sempre, né? Fazendo guerra de estilingue com mamona. Não sei se você já brincou de estilingue com mamona. A gente fazia umas armaduras de papelão. Na época passava Cavaleiros Zodíacos na televisão e tudo mais. Enfim, e naquela época eu vi casulo, né? Pendurado numa das folhas daquele capim. E eu achei aquele incrível, porque o casulo estava perto de romper. Eu tirei aquele casulo, coloquei no chão e com uma varetinha eu tentei ajudar aquele ser que estava ali, que eu não sabia se era lagarta, eu não sabia se era borboleta, mariposa, eu não sabia. Eu ajudei aquele bichinho a sair. Eu acelerei o processo dele, tirando ele da casca. Era uma borboleta linda, né? Ela ficou de pé ali na rocha, só que ela não conseguia voar. Ela mexia as asas, mas não conseguia voar. Fiquei frustrado. Fiquei o dia inteiro ali acompanhando e ela não conseguia voar. Possivelmente, aquela borboleta foi comida, né? Foi predada por algum dos seus predadores naturais. 15 anos depois, acompanhando, achei um vídeo de um biólogo, por acaso, explicando o processo que acontece com a borboleta quando ela está saindo do casulo. Aquele esforço que ela faz para sair do casulo, aquilo ali faz com que os seus fluidos corporais cheguem na ponta das asas e aquilo ali serve realmente de motor, de lubrificação, de energia, para que a borboleta conseguisse voar. Aquele esforço que ela faz é importante para ela ganhar longevidade, para ela ficar viva. Aquele sofrimento que ela passa é importante para que ela avance na própria vida. O que eu descobri com isso? Depois de tanto tempo, eu era o tipo de pessoa que fazia de tudo pelos outros. Dizia sim para todo mundo tentando ajudar as pessoas. Fazia favores para amigos, favores para familiares, ajudava todo mundo. Eu era a pessoa que era mais boa praça, as pessoas que todo mundo gostava e podia pedir alguma coisa pro Wendel, o Wendel ia lá e fazia. Eu via alguém sofrendo, tentando sair do casulo e eu tentava ajudar aquela pessoa. Sabe o que eu aprendi? E da mesma forma que aquela lagarta estava em transformação, metamorfose para virar uma linda borboleta, quando eu atalhei o caminho dela, eu matei ela, eu estava matando, entre aspas, as pessoas, tentando ajudar as pessoas. E esse é o grande desafio que a gente tem aqui. Eu queria que você começasse a pensar nisso. Quem são as pessoas que você está tentando ajudar demais, fazendo por essas pessoas, e dessa forma você está atalhando o caminho dessas pessoas e você não está conseguindo realmente desenvolver competência, porque aquele pequeno sofrimento é necessário. Muitas vezes, falar não para alguém é um ato de amor. Falar não posiciona. Falar não faz com que a pessoa resolva o próprio problema. Eu não estou dizendo situações extremas, onde existe um risco de morte ou alguma coisa assim, mas em pequenas situações que você precisa saber quais são. Quem são as pessoas da sua família que precisam ouvir um pouco mais de não para poder amadurecer? Marido, esposa, filhos? Quem são as pessoas na empresa? Funcionários? Quem são as pessoas que precisam ouvir um pouquinho mais de não? Porque quando você disser um pouquinho mais de não, essas pessoas vão buscar se desenvolver. E assim como a lagarta saindo do casulo, fazendo aquela força toda, pouco tempo depois elas vão estar competentes. E aí vão conseguir performar muito mais. E acredite, essas pessoas serão gratas a você. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com pessoas que precisam aprender a falar um pouquinho mais não. Marque aqui embaixo a sua equipe, pessoas do seu time que de repente precisam ouvir um pouco mais disso para poderem performar mais. Até mais.